Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobram o rosto ante a Ti, esconde o rosto pra que veja Tua face. Que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Com Tua graça me dás, Tua presença é meu prazer. Oh, oh, oh.
Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, certo? Certo. Mas como faz falta ir ao templo para que a igreja possa adorar a um único Deus? Nesse período de quarentena, estamos resgatando valores e resgatando hábitos que não deveríamos ter perdido, mas que devido ao nosso dia a dia, ao poucos fomos dando lugar às outras coisas. Que pena que foi preciso passar por algo do tipo para que fosse necessário resgatar o que estava perdido. Parece que a história se repetiu mais uma vez, não é mesmo? Nós comportamos-nos como o povo de Israel, que precisavam passar por algo difícil para se arrependerem e retornarem ao caminho do Senhor. De certo, sairemos desse período. E o que aprendemos? Aprendemos que o abraço na porta da igreja faz falta. Aprendemos que os ensaios demorados do louvor também faz falta. Que as crianças correndo pela igreja no final dos cultos, como faz falta. Que a comunhão entre os irmãos, isso faz muita falta. O que te faz falta? Quando tudo isso passar, certamente vamos dar valor a muitas outras coisas que antes eram tão comuns. A começar de mim, ame sua igreja, dê valor a ela, porque mesmo ela cheia de defeitos, ela é o melhor lugar para se estar. Ao estar sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma
desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Tu não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. E põe como um selo em teu coração, como um selo em teus braços, pois o amor é forte como a morte, paixão cruel como um sepulcro, e as muitas águas não pode afogar este amor. Meu coração é teu. Venha ser o fogo dentro de mim. Venha ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo dentro de mim. É até que nos tornemos um. Meu coração é teu. Venha ser o fogo dentro de mim. Venha ser a chama em meu coração. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
Bom dia, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos à nossa meditação desta manhã, Romanos capítulo 11, versículo 34 a 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Assim está escrito na palavra de Deus. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que ele fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Observamos que o apóstolo Paulo nos fala sobre a onisciência de Deus, mostrando que Deus existe por si mesmo e não há ninguém que possa conhecer ou ter conhecido a mente do Senhor. A riqueza dos detalhes da sabedoria e do conhecimento de Deus são coisas inacessíveis aos homens, pois jamais poderemos compreender a extensão da sabedoria, força e conhecimento de Deus. Por mais que o homem se aproxime de Deus, jamais poderá compreender a extensão do seu amor, do seu poder e de todas as suas características pessoais. Quando analisamos esse texto de Paulo aos Romanos, observamos que aqui ele mostra um plano perfeito de Deus para a salvação de toda a humanidade. Encontramos na Bíblia o apóstolo Paulo falando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, afastados, distanciados de Deus. Também, no livro de Romanos, ele nos mostra que não merecíamos a salvação, estávamos irremediavelmente condenados. Quando analisamos então esse texto de Paulo, observamos que esse plano de Deus, ele estava projetado por Deus independentemente do estado do homem, de ser um inveterado pecador. Vejamos que nos versículos anteriores ele nos fala da misericórdia de Deus em nos socorrer, nos salvar, apesar das nossas mazelas. Misericórdia e graça são atributos de Deus a nosso favor. Podemos parafrasear que misericórdia seria como Deus tendo cordialidade com a nossa miséria. Algo que só poderia acontecer mesmo no coração de Deus, um Deus amoroso que acolhe a todos que se chegam a Ele. Quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 3 até o 6, ele mostra que o homem, como pecador, estava distanciado de Deus e seria impossível ao homem redimir-se a si mesmo dos seus pecados ou pagar um preço pelos seus pecados para a sua salvação. Ou ainda que tivéssemos muita riqueza, nada poderia comprar a salvação. Ele mostra o homem ainda como prisioneiro do pecado, quando afirma que jamais poderíamos escapar. E representa o ser humano assim de uma forma geral, mostrando a miséria do homem pecador. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como ele escreveu no Romanos capítulo 7. Ele fazia aqui então a comparação do pecado com a lei romana que existia na época, que era chamada a lei do pecado da morte. Essa comparação mostrava que o homem estaria então preso, aprisionado, amarrado pelo pecado, enquanto ele não reconhecesse a sua culpabilidade e a possibilidade real de salvação somente em Deus. Observamos que ele afirma que todos pecaram. E visto que todos pecaram, distanciaram-se de Deus, afastando-se por causa do pecado que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Visto então que todos pecaram e fomos distanciados de Deus, Deus então preparou um plano objetivo, seguro e eficaz de salvação que englobasse toda a humanidade. Isto dependeria exclusivamente dos seus atributos naturais, graça e misericórdia. O apóstolo Paulo então diz: quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis
Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos? Notemos que a Bíblia mostra o caminho de Deus como um caminho perfeito, um caminho de paz, de graça, de misericórdia. Caminho de salvação, caminho para voltar o homem ao aconchego dos braços de Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Diz assim a palavra do Senhor. Somente compreendendo o caminho do Senhor, quando ele afirma: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, ele diz: oxalá os meus caminhos fossem os vossos caminhos, e os meus pensamentos fossem os vossos pensamentos. Mas o caminho do Senhor e o pensamento do Senhor a nosso favor são caminhos altos, mais elevados que possamos imaginar, e os seus pensamentos são pensamentos de paz para toda a humanidade, pois o propósito do Senhor é salvar a todos aqueles que se chegam a Ele. Quem primeiro deu a Ele, para depois receber? A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então Ele nos amou primeiro. E agora a Bíblia vem nos dizer ainda que Ele nos resgatou do reino das trevas, nos tirou, nos arrebatou, nos transportou para o reino da sua luz e nos deu assim o direito à salvação por sua graça e por sua misericórdia. A graça é favor sem nenhum merecimento. Portanto, você não foi salvo por suas obras, você não foi salvo por aquilo que você fez e nem por aquilo que você pode fazer, mas você foi salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, para que pudesse assim pagar o preço do seu pecado que foi pago na cruz do Calvário. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a nossa salvação. Para ele, ele nos salvou. Para ele, ele nos resgatou. Ele nos chamou para vivermos uma vida de vitória, uma vida de retidão diante do Deus que é todo-poderoso. Quem sou eu que um grande Deus teria a coragem de entregar o seu único filho para que morresse no meu lugar, no seu lugar? Somente pela graça e pela misericórdia de Deus é que alcançamos tão grande salvação. Que Deus te abençoe neste dia, no nome de Jesus.